Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Elaine, mãe da Ana Carolina Pasquim, que foi achada morta no dia 13 de novembro de 2021. O réu do caso, o ex-padrasto, Eduardo dos Santos Freitas. A Elaine vai contar tudo aqui sobre a Carol, como ela gostava de ser chamada, todos os detalhes do caso. Elaine, seja muito bem-vinda e eu quero que você comece contando como é que começou o relacionamento seu com o Eduardo, antes mesmo do término, como é que vocês conviviam junto também com a Carol, como era? Olha, a gente se conheceu, a Carol tinha 4 anos, tá? A gente se conheceu em 2001, final de 2001. Ele era um pai solo de dois meninos, eu uma mãe solo de uma menina, né? Porque as minhas duas mais velhas já tinham saído de casa. Uma tinha ido estudar em Campinas, a outra já havia casado. E aí a gente se conheceu, né? E resolvemos, né, ver se dava certo e tudo. Só que eu falo, né, quando a gente não tem conhecimento, a gente está adormecido, não sabe o que ocorre na cabeça das pessoas, né? Então, na época que eu conheci ele, já tinha umas bandeiras vermelhas, mas eu não, na época eu não tinha estudado psicologia ainda, estava assim sempre atribulada com o trabalho, com uma coisa, com outra, e acabei não percebendo, tá? E como E, ele e tinha os quais dois meninos. bandeiras eram essas, sinais? Ah, tipo assim, muito a questão da, sabe, de ser meio perseguidor, que nem ele depois ele aparentou mesmo. Ai, desculpa. Ela tá aprontando um monte aqui. Não se preocupa. É, ele já era meio perseguidor, você entendeu? Do tipo assim, não aceitava um não como resposta, né? A forma que a gente foi morar junto foi meio esquisita mesmo, tipo assim, ele foi à minha casa, tirou minhas coisas de dentro da minha casa sem minha ordem, mas daí quando eu conversava com as pessoas, né, com as amigas e tudo, romantizava, nossa, ele tá muito afim mesmo, ele quer te assumir, e no final eu acabei me deixando levar pela situação, e ele tinha os dois meninos, e eu tinha muita dó dos meninos. Porque os meninos ficavam o dia inteiro com empregada, entendeu? E, tipo, chegava de noite, não tinha quem ficasse com eles, porque ele fazia faculdade à época, né? Quando eu conheci ele, ele ainda não tinha feito faculdade, ele queria muito fazer faculdade. E daí eu falei para ele, eu falei, olha, como você quer muito fazer a faculdade, eu te ajudo, né? Eu saio do trabalho, fico com os meninos, né? Com a minha e com, né? Com os seus. E a hora que você voltar, eu vou para minha casa. Aí isso funcionou durante um tempo, depois não funcionou mais. Daí ele queria que eu ficasse direto, porque eu ficava lá com as crianças, como eu tinha a Carol, eu fazia janta para eles, né? Cuidava e tal, até a hora que ele voltasse. Então foi assim mais ou menos o nosso início, né? E já os dois, né, ambos com mais de 30 anos, tipo assim, né, que você entra naquela vibe de, ah, sabe, não tenho muito mais agora que seguir, né? Mas foi assim, mais ou menos. E como é que Aí outra coisa que também assim era bandeira vermelha era tipo o fato dele ser bem possessivo em relação a mim, entendeu? Tipo, não gostava que eu tivesse amizade, não gostava que eu conversasse com ex, não queria que eu tivesse muitas amigas. Quando saía com algum amigo, ele sempre tinha no final da reunião sempre tinha uma briga comigo, porque, né, na época eu achava que era ciúmes, né, essas coisas, né, que hoje a gente olha assim e fala, não, não vou nunca me meter com esse cara, tô saindo correndo, né. Como é que foi a decisão do término? A decisão do término foi assim, o nosso casamento é o que eu falo, eu tento abrir os olhos das mulheres, né, porque hoje eu trabalho com mulheres, né, vítimas de violência doméstica em geral, atuo
nesses processos, né? Porque, como eu já expliquei em outras situações, eu sou psicóloga jurídica, eu trabalho como assistente técnica, então nesses processos eu sempre olho a questão da criança, né? Porque a criança fica no meio, às vezes o judiciário parece que esquece da criança, esquece o que a criança passa nesse período de divórcio, né? Querem resolver tudo, o pai e a mãe ficam brigando por causa da criança, mas a criança mesmo, na verdade, não é ouvida. Ela não é assim, parece que não tem importância a opinião dela, tá? Então eu atuo nesses processos e, e busco sempre auxiliar as famílias para que tenham o melhor, a melhor, como é que eu posso dizer? A melhor solução para o caso delas, tá? No caso dele, né, como foi o término foi assim, não foi conturbado, não foi algo conturbado, foi algo bem tranquilo até, tá? E todo mundo acha que muitas vezes o casamento é um casamento muito tumultuado, com briga, com muitos abusos e tudo mais, mas no meu caso com ele, os abusos eram abusos sistemáticos, tá? E abusos que eram sutis, que muitas vezes nós, mulheres, né, não entendemos como abusos. Você entendeu? Então, por exemplo, falar que a gente brigava, que se pegava, que tinha, por exemplo, violência física, alguma coisa, não, era violência psicológica mesmo, do tipo assim, se eu discordasse com alguma coisa, ele se fazia de vítima, entendeu? Ele se fazia de vítima para eu ficar com culpa. Ele era sempre o coitadinho, porque ele aprontava alguma coisa, mesmo que eu não soubesse, ele sempre vinha com um presente, ele sempre vinha com um agrado, ele sempre vinha com, por exemplo, se eu descobria alguma coisa, né, que eu comecei a descobrir que ele tinha mulheres, né? O término foi assim ao longo de um tempo, né? Porque a gente conviveu assim sistematicamente durante 13 anos. Então foi de 2012, de 2002 que a gente foi morar juntos, né? A gente se conheceu em 2001, a gente foi morar em 2002 juntos, e daí a gente se separou no início de 2013, tá? Daí a gente ficou 14 meses separados, aí a gente retornou em 2014, e depois a gente se separou definitivamente no início de 2016, né? Então foi assim um tempo de relacionamento. Mas o que eu falo sempre, né, inclusive nessas questões femininas, é que não é obrigatoriamente um casamento que só tem cacetada, né? Como diria aquele funk lá, bomba, porrada e cacetada. Não, era super até tranquilo, porque a gente trabalhava na mesma área, então a gente trocava muita ideia, a gente conversava muito. Então, os primeiros anos a gente lutando, lutando, lutando. Ele queria entrar na faculdade, daí eu ajudei ele, ele entrou na faculdade. Daí ele estudou, ele estudava, né? Estudava e tinha uma loja que também foi através de mim que ele conseguiu. Daí era assim, era um casamento até, sabe, tranquilo, porque eu cuidava dos meninos dele, a mãe dele vinha, ficava 20, 30 dias em casa, eu me dava bem com a família dele, entendeu? A gente foi, é, a gente trabalhava, a gente. Porque a gente passou muito perrengue junto também, entendeu? Na época que ele estudava, a gente teve leiteria, a gente trabalhou na roça, a gente ralou juntos, entendeu? Então, aí todo mundo pensa que sempre é um casamento muito tumultuado, muito com muita briga. Nossa, até que não tinha muitas essas coisas. Ele era o verdadeiro sociopata, né? Que ele sabe levar, E né? como era o relacionamento dele com a Carol? Era assim, o relacionamento dele com a Carol era muito parecido com o que ele tinha com os filhos, tá? Ele não foi um pai atencioso assim, e nem um pai muito amoroso com os filhos. Inclusive, quando eu fui morar com ele, muitas vezes eu tive que defender os filhos dele para ele não bater,
tá? Para ele não ser agressivo com os meninos, entendeu? Porque ele não tinha muita paciência. E quando ele batia, eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo, ele batia, falava que ele estava batendo por minha causa, tá? Quando eu também não sabia, depois que a gente fica sabendo que as pessoas têm coragem de contar, né? Mas ele reclamava muito de mim, dizia que eu era louca, que eu era doida, que eu era ciumenta, que eu era possessiva, que eu era difícil, E as né? perseguições começaram mais fortes depois do término? Depois do término ficou muito mais forte. Só que foi assim, né? Enquanto eu não tive, assim, não sabia concretamente se tinha havido alguma coisa de mais grave, né? No caso do abuso da Carol, era tranquila a convivência. Ele lá, eu cá, mas virava e mexia, ele ficava querendo retornar no casamento. Queria retornar depois do término, né? E eu sempre, não, 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 né? Não quis mais. Tipo assim, eu dei uma chance da gente voltar, que foi em 2014, não deu certo, a gente ficou mais um ano e meio junto, não deu e acabou, para mim acabou. Ele também já tinha outra pessoa, você entendeu? Eu também conheci outra pessoa, e daí cada um na sua. Mas mesmo assim, quando ele podia, ele sempre, é porque a gente era a família perfeita, porque a gente era o casal perfeito, mas eu brinquei, né? Porque eu brinquei que ele não casou com a mulher, ele casou com o cérebro, tá? Por que com o cérebro? Porque eu sou meio empreendedora e ele também era. Só que eu, na gestão financeira, eu era melhor do que ele, tá? Quando eu casei, quando eu morei, fui morar com ele, não é casar, né? Fui morar, né? Ele estava quebrado, estava devendo para todo mundo, estava devendo para banco, estava devendo para empresas, você entendeu? E daí, administrando de uma forma legal, a gente conseguiu ficar em pé, tá? Tanto é que em 8 anos a gente conseguiu um patrimônio de quase R$ 1 milhão à época. Que à época era bastante dinheiro. Hoje já não é tanto, mas na época era bastante dinheiro. Então a gente saiu de uma cidade com uma mão na frente e outra atrás e fomos para outra cidade, onde eu recebi uma proposta de emprego muito boa, onde eu ganhava em torno de 8 salários mínimos, e daí a gente foi fazendo a vida. Compramos casa na praia, compramos carro, fomos melhorando de vida, entendeu? E eu sempre direcionando as coisas, como é que iam ser, para a gente também não, para a gente ter uma estabilidade financeira e tudo. Daí ele se formou, aí eu saí da área que eu trabalhava, fiz transição para psicologia, daí eu comecei a estudar psicologia, aí que eu acho que começou realmente a coisa começou a pegar, né? Porque quando você conversa com ele é uma pessoa super assim, como todo sociopata, né? Você já viu o Ted Bundy? Como o Ted Bundy era, né, popular, né, sorridente e tal. Ele é um cara, ele fala baixinho, ele é super educado, tá? Então, quando você conversava com ele, todo mundo, por exemplo, eu sou mais assim, efusiva, expansiva, e todo mundo achava tipo assim, a Elaine é a louca e ele é o certinho, ele é o bonzinho, né? Ele é o cara legal, né? Então, o casamento foi um casamento assim, uma união que funcionou, tá? Só que daí, quando a gente se separou, né? Se separou porque eu descobri uma traição dele, né? Que daí não dava mais para voltar, porque até então ele sempre, você é louca, você é doida, não tem nada a ver, isso aí não é, sabe, é mentira, isso aí é conversa e tal. Sempre a gente é a louca, né? Aí, quando realmente eu vi que realmente ele estava com uma pessoa e que foi confirmado por ele mesmo que ele estava com a pessoa, a gente se separou. E, Daí a gente e se Elaine, separou, como é que foi que a Carol contou pra você que era abusada por ele? ela não contou. Eu descobri, tá? Eu descobri através de uma foto, tá? Uma foto salva no Google, tá? É, Foi uma foto onde eu já falei várias vezes, né? Uma foto onde ele aparecia nu na sala da minha casa, que eu já não morava mais com ele, na sala da minha casa, e assim, o ângulo que ele estava
dava para perceber que alguém tinha tirado a foto. Não era nem num pedestal, nem ele, tá? Porque não foi uma foto assim, tipo selfie. Era uma foto assim, numa distância, tipo ele no sofá, perto do sofá, nu, né? Pegando no órgão sexual, né? Você sabe. E daí eu vi a data da foto, eu vi que tinha sido uma data em que ele tinha saído com ela. Que ele tinha falado que ia numa loja, eu acho que de agropecuária, alguma coisa, e que ela precisava ir com ele, e daí eu associei, através de uma agenda que a gente tinha lá no escritório, eu associei, né, que tinha sido naquele dia a foto e o horário que ele saía, batia. E outra coisa que eu estranhei é porque a casa era minha. Ele não tinha acesso à minha casa, entendeu? Como que ele estava na minha casa naquela situação? Aí eu aguardei ela voltar da faculdade, daí eu questionei, né? Eu coloquei, tipo assim, peguei, fui, sabia onde ela chegava. Aí eu abordei ela, né, antes dela chegar no escritório, coloquei ela no carro. Aí dentro do carro mesmo eu conversei com ela. Aí ela só confirmou. Ela confirmou que fazia muito tempo, que era desde os 5 anos de idade que ele tinha abusado dela e que ele tinha estuprado aos 14 anos, você entendeu? E que até os 17, depois que eu fiquei sabendo que até os 17 persistiu. E que aí, depois, aos 17, talvez porque ela começou a namorar também, né? Ela começou a namorar aos 17 anos e ele daí parou com as práticas. Meu Mas Deus. foi assim que eu descobri. Mas ela nunca quis falar, porque ela falou que ela sentia muita vergonha. E quando você descobriu desses estupros, vou botar até no plural, como você ficou? Você já tinha terminado com ele? Como é que você ficou? Você foi falar com ele? Na época foi muito difícil, porque eu descobri em novembro de 2016. Só que ela já tinha 19 anos à época, tá? Quer dizer, fazia 2 anos que ele tinha parado, né? E a gente tinha convivido com ele nesses 2 anos. E daí, foi final de novembro de 2016. Foi final de novembro de 2016 que eu descobri. Daí ela já não foi mais no escritório, tá? Eu peguei, mandei mensagem para ele dizendo que ela não ia voltar mais, que ela não ia mais trabalhar lá, porque ela trabalhava meio período com a gente, que ela não ia trabalhar mais lá e que eu ia ir lá e que eu ia conversar com ele. Aí eu fui para o escritório, fiz um furdúncio com ele, fiz um quebra-pau, assim, Deus foi muito bom comigo que eu não estava nem com um taco de beisebol e nem com uma arma na mão. Porque como era a Carol que ficava na recepção e eu ficava numa sala e ele ficava na outra, eu fui na sala dele e era eu não me lembro bem, mas eu acho que era uma sexta-feira, tá? Era um dia assim, ou era quinta ou era sexta, que era um dia assim que o escritório estava bem sossegado, não tinha ninguém no escritório. Eu entrei no escritório e fiz um esparramo com ele, né? Gritei, berrei. Ele pediu perdão, chorou, disse que tinha sido uma loucura, que não sei o que, aquela palhaçada de, sabe, de todo cara que faz essa porcaria na vida de alguém, né? Daí eu saí de lá, falei que eu não voltava mais, e eu realmente não voltei mais foi até janeiro, final de janeiro, mais ou menos, quando estourou o caso do estupro da secretária dele. Daí, em março, estourou em começo de janeiro, final de janeiro, começo de. Porque eu me lembro ainda da data do estupro da menina, porque eu sei porque eu li todos os documentos e tudo mais. Foi, parece que dia 9 de janeiro, se eu não estou enganada, que ocorreu o estupro dela. A família dela descobriu, eu acho que uma semana depois, tá? E eu sei que ele foi preso, me lembro da data, porque
também eu estava lá no dia, porque eu estava para sair do escritório, porque eu usava uma das salas, eu prestava serviço para o escritório dele, né? E eu usava uma das salas para eu atender meus pacientes na época, tá? Então meu consultório estava lá. Então, tipo assim, eu não pude sair batendo a porta e, sabe, porque também tem, sabe, as pessoas não entendem, mas a gente tem todo um contexto, né? A gente tem questão do trabalho. Eu tinha lá, meu trabalho era lá, eu tinha que ganhar dinheiro, não tinha jeito de eu sair de lá. Então, eu rompi com ele, briguei com ele, mas continuei lá. Aí foi em 31 de março, ele foi preso. E eu consegui sair de lá definitivamente do escritório e do consultório e do consultório que era no prédio dele, eu consegui sair no dia 17 de abril. Eu Foi gravei bem 17 ou essas 16? datas. 17. Dia 17 de abril. Eu saí de lá do ano de 2017. 2017. É, eu gravei bem as datas porque eu repeti essas datas inúmeras vezes em todos os depoimentos que eu fiz, em todas as entrevistas que eu fiz. Aí eu acabei gravando essas datas, né? Ele foi preso no dia 31 de março, aí ele ficou 90 dias preso. Eu ainda ajudei a mãe dele, porque eu tinha dó dela também, mas depois no final, na frente, lá, bem na frente, eu descobri que ela também não era tão coitadinha assim, você entendeu? E Porque ela Elaine? sempre soube as coisas que o filho fez e nunca puniu, nunca. E nesse meio tempo ele perseguia você e a Carol com mensagens? Não só com mensagens, né? Porque a gente morava relativamente perto e ele passava na frente da casa, ele ia lá, tipo, à noite, ficava do outro lado da rua, ele passava na porta. Inclusive, a esposa dele, à época, né? A esposa dele, ela tinha muita raiva de mim, da Carol, porque ele falava que ele nos sustentava. Sendo que ele não pagava nada para gente. O que ele pagava era o que a gente fazia de trabalho para ele. Que nem no caso, a Carol, ele pagava a faculdade da Carol, mas porque a Carol trabalhava para ele. Então, a forma de pagamento era a mensalidade da faculdade dela. E ele pagava, porque eu sou autônoma, né? Sou profissional liberal, e ele pagava para mim, porque durante muito tempo eu fiz trabalho para ele de seria, o que seria enquadrado vai, lá nos Estados Unidos, que eles falam que é para legal, né? Que é aquela pessoa que ajuda o advogado nas audiências, ajuda o advogado nos processos. Então, como eu trabalhava com questões trabalhistas, o que eu fazia? Eu fazia para ele a auditoria dos documentos que iam ser anexados no processo e tudo mais. Então, eu tinha um contrato com ele de prestação de serviço. Tá? Então era essa nossa ligação com o dinheiro, né? Ele não dava nada pra gente, ele não sustentava ninguém, mas é o que ele falava para todo mundo na cidade, né? E Elaine, como é que você recebeu a notícia, do último dia da sua filha, que ela tinha sido achada morta? Ah, foi num sábado de manhã. Na época eu morava no sítio, né? Porque ainda final de pandemia, aquela coisa toda, né? E aí eu fui à cidade comprar umas coisas e o namorado dela ligou para mim. Só que foi por Deus, eu não atendi. Aí eu tava com uma pessoa que é minha companheira, né? Uma pessoa que é minha companheira, e a pessoa, daí ele ligou para essa pessoa, daí essa pessoa atendeu. E daí falaram que ela estava morta. Aí eu falei, não, ela não tá morta, chama o SAMU, pelo amor de Deus, chama o SAMU, chama o SAMU. Daí daí que falaram que ela tinha tomado um tiro.
Daí eu falei, quando falaram que tinha sido um tiro, daí eu falei, foi ele, não foi outra pessoa. Só que não é só o caso da Carol, tá, Milena? Vários casos eu já vi onde o, o feminicida começa com uma desconstrução da vítima, tá? Muito tempo antes de começar, né? Antes dele ceifar a vida dela, ele ligava para a polícia todo dia e fazia denúncias da nossa casa. Por causa de televisão, por causa de barulho, por causa de carro na porta. Falava que a casa dela mandava mensagens para ela dizendo que a casa dela parecia que era a minha casa, né, que a gente morava eu morava na frente, ela morava na casa de trás. Falava que a porta da nossa casa parecia um drive-thru de tanto carro de macho. Aí, ao mesmo tempo que ele falava, ah, você é minha filha, meu amor, eu quero, minha filha, eu quero cuidar de você, porque eu te amo como pai, não sei o quê. Ao mesmo tempo, ele falava, você é uma vagabunda, você não presta, você não vale nada. Aí, sabe, foi um inferno. E para mim, ele mandava assim, ah, o meu cliente X está querendo contratar uma pessoa. Ah, você não quer trabalhar para ele? Ou então, ah, eu tenho trabalho para você, sabe? Era tudo distorcido, era uma confusão. E daí todo mundo falava assim: ah, mas vocês conversavam com eles, eu já expliquei inúmeras vezes, tá? E esses dias eu vi uma paciente, ou melhor, uma cliente que fazia o mesmo que eu fazia, sabe? E eu tenho também pacientes que fizeram, tipo assim, política da boa vizinhança. Você não rompe. Você rompe, mas não pode romper. Você entendeu? Então, por exemplo, ele chegava e falava assim: passei aí na porta da sua casa para convidar você para ir jantar fora. Bati e você não atendeu. Daí eu falava: ah, tá, obrigada, só que eu não tô em casa, tal. Eu saí. Tá, mas o carro tava na garagem. É que eu não saí com o meu carro. A fulana passou aqui, a gente saiu, sabe? Sempre dando desculpa. Por quê? Porque eu percebi que enquanto a gente estava por perto, ele estava tranquilo. Ele não fazia nada. Ele só mandava mensagem, perguntava como é que a gente estava, passava na porta de casa, você entendeu? Aí, quando a gente foi se afastando, que foi quando de vez ele teve uma discussão com a Carol, e depois ele até invadiu a casa da Carol, foi assim, ele pediu para a Carol ir substituir uma funcionária dele, que a funcionária tinha saído e não estava mais lá. Aí a Carol falou para mim assim, falou, mãe, ele pediu para eu ir lá no escritório. Eu falei, olha, Carol, por mim você não vai, mas eu não tenho poder de responder para você se você vai ou não. Aí ela falou pra mim, ela falou: "Olha, mãe, se eu não for", eu falei: "Pra mim, você não vai. Você não põe mais os pés lá. Mãe, o problema é que se eu não for, ele vai ficar me assediando. Ele chegou tipo assim, encurralar ela na rua, tá? Daí ela falou: "Eu não vou aguentar a pressão". Ela falou: "Eu vou lá, ele já arruma alguém e eu já fico livre dele". Aí ela fez isso, foi lá, ele tinha uma secretária, e daí ficou mais uma outra lá. Daí passou, eu acho que uma semana, alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa de errado e ele xingou muito a Carol e ofendeu a Carol. A Carol veio na hora do almoço e falou: "Mãe, eu não vou mais lá, porque ele é louco, ele só me inferniza a vida, ele me xingou, ele gritou comigo, não sei o quê". Eu falei: "Olha, você não vai mais lá". Falei: "Você não vai mais pôr os pés lá, a gente vai acabar com isso, porque tá um inferno na nossa vida, a gente não tá tendo fim, esse cara não vai preso, tá? Ele não vai preso, não acontece nada com ele, então a gente vai manter a distância". E foi o que a gente fez. Não contente, ele invadiu nossa casa, tá? Ele invadiu nossa casa, tirou foto das meninas que estavam lá com a Carol. A sorte é que a Carol tinha deixado a casa para as meninas amigas dela dormir lá com o namorado e foi para um sítio com uma outra amiga dela.
tá? Aí a Carol não estava lá. Ele invadiu lá, entrou, fez escândalo. Olha, ele aprontou barbaridades, tá? E daí a Carol foi, na hora que a Carol chegou, ele tinha acabado de sair, depois de todo esse furdúncio. E daí a Carol deu polícia. Olha, só foi, não dá nem para te dizer tudo que aconteceu, tá? De tanta coisa, de tanto conflito. Aí a Carol foi e a gente foi lá na delegacia de Pilar do Sul, né, que é onde a gente morava. Não conseguimos fazer o boletim de ocorrência, tá? Ficaram enrolando, porque ele era um advogado conhecido na cidade, amigo de todo mundo, você entendeu? Aí a gente veio aqui para Sorocaba, na DDM aqui de Sorocaba, fizemos o boletim de ocorrência, tá? Pedimos medida protetiva, foi para Pilar do Sul para ser concedida a medida protetiva, não foi concedida, tá? Meio que engavetaram a coisa lá, não deu em nada. Daí, quando foi, isso foi em 2020 ainda, tá? A Carol estava lá em Pilar ainda. Quando foi no final de 2020, a gente pegou e falou: ó, não dá mais mesmo aqui, vamos começar a sair daqui, vamos ter que ir embora daqui para ter paz. Aí a Carol arrumou um trabalho aqui em Sorocaba. Ela veio para ficar na casa da irmã dela, que mora aqui. Daí eu tenho uma amiga que tinha um apartamento aqui e queria fazer permuta de imóvel. Daí essa amiga emprestou o apartamento para Carol e a gente emprestou a minha casa para essa amiga ir morar lá. Foi aí que a gente conseguiu um pouco de paz, tá? Aí, nesse ínterim, ele mandou a mãe dele ir atrás de mim para eu tirar a denúncia contra ele, porque ele estava em prisão, ele estava em regime aberto. E se ele tivesse alguma intercorrência, ele ia ser preso de novo. Quando foi emitido esse boletim de ocorrência, o Ministério Público pediu para que ele fosse preso novamente. O juiz da vara de execuções falou que ele não oferecia risco, que ele podia ficar solto, tá? Isso foi em início de 2021. 6 meses depois, ele mataria ela. Isso porque Houve ele não também, oferecia risco. Ele foi condenado por stalking a 2 anos e 2 meses, né? Em regime fechado. Mesmo assim, ele não foi preso. Ele só foi preso por medida preventiva em, acho que foi 2 de janeiro de 2023, 2024. 2024, foi no começo agora de 2024, porque ele estava foragido, tá? Porque ele tinha estuprado o próprio neto. meu Deus, Aí ele ganhou uma. Aí ele foi preso, mas não por causa da Carol, porque até hoje até não hoje foi não houve feito. justiça Não, não, não. por uma morte, por um feminicídio. Para uma morte, não, E não. Elaine, você se lembra da última conversa, do último dia com a Carol? Lembro no WhatsApp, porque ainda um dia antes ela estava muito brava por causa do banco, que uma coisa que ela tinha que fazer era no banco e que ela não conseguia fazer no banco, ela me mandou uma mensagem que ela estava muito brava. E daí no dia 12, que foi, ela morreu na madrugada do dia 12 para o dia 13, né? Precisamente ouviram o disparo às 15 para uma, já do dia 13 de novembro. O vizinho, a filha do vizinho escutou o disparo. Então, ela é a data provável, né, da morte. Ela mandou um vídeo da cachorrinha que ela tinha dado pro namorado dela, e daí a cachorrinha tava pulando, assim, dando uma pirueta, daí ela marcou assim, daí eu falei, ai, que linda. Aí ela falou assim, gorda véia, Uhum. né, brincando com a cachorra. Isso era umas 15 para 6. Depois tem o vídeo dela saindo da loja que ela trabalhava, e depois mais ninguém falou com ela. E até para dar o contexto para as pessoas entenderem, né?
a a Carol foi encontrada com um tiro na cabeça dentro da própria casa, com a própria casa revirada, sem, não foi encontrado o celular dela. E, e o réu é o padrasto Eduardo, que até agora não foi de fato condenado pelo crime e Não, nem pronunciado para júri nem popular ele pronunciado. foi. Isso é extremamente revoltante, Elaine, e realmente é uma dor que eu acredito que só aumenta, né, com essa injustiça que acontece. E Elaine, eu quero até para que você relembre um pouco da Carol, quero que você conte como ela era. Carol era uma figura. Hoje eu consigo falar melhor dela, mesmo chorando. Hoje o choro é mais solto. As minhas primeiras entrevistas todo mundo criticou, mas é porque assim tinha muita revolta, sabe? Muita revolta, não contra Deus, não contra a vida, mas contra ele, sabe? Contra tudo isso. O meu trabalho, sabe, todo dia eu vejo homens, sabe, que prejudicam mulheres, que prejudicam filhos, sabe, pai cometendo abusos, padrasto, é tio, é avô, sabe, parece que sabe, ser mulher é uma condenação, sabe, é uma condenação ser mulher. Sabe? Infelizmente, esses dias eu estava ouvindo uma vítima falar que protetiva não protege ninguém. E é verdade, quando o cara quer, ele consegue, você entendeu? A Carol, a gente conseguiu protetiva só um ano depois da nossa denúncia. Um ano. E ainda assim, porque não foi nem no 180, nem na delegacia, foi no Disque 100, tá? Que é de direitos humanos. Porque se nem assim a gente teria, sabe? E era um cara com uma ficha corrida já. Não era um cara que podia, que nem todo mundo falou, é uma ex-louca com a ajuda do filho, sabe? Teve gente que chegou a falar que ele era um coitado, sabe? E a Carol era uma pessoa super do bem. A Carol só se tinha amigos, sabe? Gente, a Carol tinha planos para a vida dela. A Carol estava com aliança de compromisso, com um rapaz maravilhoso, de uma família, sabe, que só me deu apoio, sabe? Que foi mais família, muitas vezes, do que pessoas da minha própria família, sabe? Eles me dão apoio até hoje. A gente virou uma família. Eu falo que ele virou meu filho, que ele é a minha herança, né? Porque ele se preocupa comigo, ele manda meme para mim, eu mando meme para ele, eu vou na casa dele, sabe? Ele vem aqui em casa, é como se fosse meu filho. Mas assim, a Carol era uma pessoa que não fumava, tá? Nunca se drogou. Era uma pessoa que só queria ajudar, sabe? Uma vez aconteceu até um caso bem assim que eu fiquei com muita dó dela. Ela saiu com uma amiga dela e no rolê elas acharam um amigo. Essa amiga dela tinha, que não era amiga, era uma colega de trabalho, tá? De um dos trabalhos dela antes dessa última loja que ela trabalhou. Que, por sinal, o pessoal também é maravilhoso, também é como se fosse da família também. E essa menina foi com ela, as duas saíram sozinhas. Daí chegou lá no barzinho que elas foram, chegou um cara lá que era amigo dessa amiga, né, dessa colega de trabalho. Aí a Carol meio que achou que a coisa não estava legal, o ambiente e tal, não sei o que. A Carol meio que ficou chateada. E essa amiga dela começou a beber e ficou embriagada. E a Carol viu que o cara não estava com boa intenção com a menina. A Carol, no desespero, para querer fazer com que a menina não fosse junto com o cara, não fosse embora com o cara, e sim embora de Uber junto com ela, né? Ou com o namorado da Carol, que estava no mesmo bar, mas só que os dois não estavam juntos. Ele estava com os amigos dele e ela estava com essa amiga. Essa menina entrou no banheiro, essa menina agrediu a Carol. Porque a Carol estava tentando evitar
que essa menina acontecesse alguma coisa com ela. Eu fiquei muito chateada, porque eu falei, Carol, você não tem responsabilidade, você fez o possível. Porque quando a menina foi entrar, foi sair para ir no carro do cara, a Carol tentou segurar ela, e ela pegou, baixou o braço na Carol, tá? Tanto é que a Carol era grandona, podia ter batido nela, a Carol não fez nada, coitada da Carol. A sorte que o namorado da Carol tava lá e ele socorreu a Carol. E a menina foi embora com o cara, tá? Mas a Carol não conseguiu. O que aconteceu também, a Carol também não sabe. Só sabe que a menina depois, na sobriedade, mandou mensagem, falou que pediu 1 milhão de desculpas e tudo mais, mas assim, a Carol era do tipo que gostava de ajudar, né? E por ela ter passado, né? Tudo que ela passou, ela também, sabe, as amigas dela, ela falava, ai, mãe, fulana não tá bem, mãe, você pode atender ela, pode falar com ela, fazer umas intervenções, sabe, de ajudar, de ir, de fazer grupo de ajuda comigo no meio, com cachorro, sabe, achava cachorro na rua, trazia para casa, achava gato na rua, trazia para casa, e pior que assim, ontem até eu tava relembrando, eu falei, ai meu Deus do céu, quanto dinheiro eu gastei, porque a Carol pegava na rua e a gente ficava com dó, aí levava no veterinário, gastava tipo assim, 300, 400, 500 reais, com cachorro que nem era da gente, com gato que nem era da gente. Então, sabe, e sempre, sempre, sempre fazia medicina veterinária, porque adorava bicho, porque queria, sabe? Então tinha muito sonho, queria casar, queria que as panelas dela fossem cor-de-rosa, sabe? Coisas assim de menina, de menina. E o que era interessante na Carol, que como ela era minha filha caçula, ela era muito grudada comigo, sabe? Daquela assim que liga todo dia, manda mensagem todo dia, manda vídeo, às vezes estava estressada, ligava brava, xingando, brigando. Aí até esses dias eu postei no Story, postei assim um recorte do WhatsApp dela, onde ela fala mãe umas 200 vezes. Tipo assim, ela chamou lá em cima, mãe, eu demorei para responder, porque eu sou psicóloga, então eu estava em sessão, alguma coisa, eu demorava às vezes para responder. Aí ela vai dizer: mãe, 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 tipo assim, umas 20 vezes. E tem vídeos dela dançando a música do Ruge lá, aquela lá que o pessoal fala, né, faz aqueles movimentos. Nossa, totalmente andava a cavalo, desde os 4 anos andava a cavalo, sabe? Era uma pessoa divertida, engraçada, brava, muito brava, muito brava. Ela brincava porque ela, essa taurina, ela falava que a coisa mais gostosa que ela fazia era comer. Aí ela falava assim, o namorado dela e eu, a gente tirava barato porque falava assim, ela estava muito brava com a gente, podia estar muito brava, a gente falava assim, Carol, vamos comer alguma coisa? Ela, o quê? O quê? Que brigava por causa de uma coxinha, sabe? Uma vez ela brigou com o namorado dela, foi muito engraçado, né? Ela virou e falou assim pra mim: tô muito brava com o Bruno. Aí eu falei assim: por que você tá brava com o Bruno? Porque ele foi com o meu irmão, com o irmão dele, buscar minha geladeira em Pilar do Sul, e daí ele passou lá na padaria X e não pegou as coxinhas. Eles comeram coxinha, ele não trouxe coxinha pra mim. Eu falei, nossa, você pegou com ele por causa de uma coxinha. Ela, imagina, que desaforo! Ele veio aqui com a barriga cheia de salgadinho e não trouxe uma coxinha pra mim. Super amorosa, super amorosa. E Com as Elaine, irmãs, com todo mundo. dessas lembranças, dessas vozes, que de certa maneira sobrou silêncio, né? E essas memórias na sua cabeça. E quando você fica sozinha, porque você já passou por tanta coisa, né? Você também sofreu muita coisa. Perdeu uma filha, um relacionamento tóxico, que abusou da sua filha também. O que que você pensa quando você está sozinha? Olha, coisa que quando eu choro,
O meu choro é, sabe, por todas as mães que passaram pelo que eu passei, porque eu tenho contato com outras mães. E pelas mães ainda também que vão passar por isso, infelizmente. Sabe? Por todas as mães que vão passar por isso. É muito difícil, sabe? É, assim, eu falo que o luto tem que ser vivenciado, ele tem que ser vivido, sabe? Para que você consiga ao menos seguir a sua vida, sabe? Para você conseguir se manter em pé. E outra coisa, se você não arrumar um propósito, Milena, você não aguenta. Você não aguenta. Porque mãe, pela própria natureza, quase todas as mães já se sentem culpadas por alguma coisa, né? Ou porque o filho não tá tendo a presença dela, ou porque ela escolheu, como ela fala, escolheu mal o pai. Ninguém escolhe mal o pai. Ninguém vem com placa dizendo eu não presto. Você entendeu? Então, a gente sente culpa. Eu penso muitas vezes, tipo assim, sabe, se eu não tivesse me envolvido com ele, se eu não tivesse acreditado que ele era uma pessoa boa, você entendeu? Porque todo esse tempo, às vezes as pessoas me questionam, tipo assim, tá bom. Mas você é psicóloga, você devia ter visto, você devia ter pressentido, você sabe, acham que a gente tem uma bola de cristal. Só que eu vejo que tem, por exemplo, pessoas com as quais eu conversei, eu convivi, mesmo sendo um paciente, cliente ou simples conhecidos, que ninguém sai contando, principalmente quando é abusado, tá? O que mais eu escuto são coisas do tipo assim: ninguém iria acreditar em mim, ninguém acreditou em mim, sabe? Não tem assim, são raras as pessoas que falam assim, eu fui à delegacia e foi acolhida a minha denúncia, ou eu falei para minha mãe acreditou, minha mãe me ajudou, mas o resto da família não acreditou. Você entendeu? Ou então, como no caso da Carol, a gente tinha uma boa relação, mas a Carol tinha muita vergonha do que tinha acontecido, muita vergonha, porque todo mundo aponta o dedo, tá? Todo mundo aponta o dedo, né? Fala, por que que ela não denunciou? Por que que ela não gritou? Por que que ela não falou? Só que quando eu descobri, ela tinha 19 anos, eu fui à delegacia para denunciar e falaram para mim: não, a senhora não pode denunciar. Tem que ser a sua filha. E ao mesmo tempo, a minha filha tinha medo e vergonha de ir lá na delegacia e denunciar, tá? Porque E ela tinha medo do que o pudesse crime de acontecer. estupro acontece exatamente isso, né? Onde a vítima se sente culpada. E a sociedade muitas vezes julga também. Inclusive, ela começou a ser vítima menor de idade. Imagina se a Sim, mãe ela era não uma pode criança, ajudá-la. né? E outra coisa, se a vítima não tem condições, né, de falar, de contar, quem é responsável poderia fazer a denúncia. Ué, a gente não pode fazer uma denúncia anônima? Porque eu, mãe, não posso fazer uma denúncia presente. Eu, como mãe, ir lá na delegacia e falar: ó, minha filha foi abusada, só que hoje ela é maior e ela não quer vir aqui porque ela não tem coragem, mas eu tenho. E aí? Mas daí é a vontade da pessoa, tá? É a vontade da pessoa, mas e coragem às vezes? E outra coisa, tá, que eu acho importante eu falar, essa romantização do feminicídio, tá? Elaine, você é louca, romantização? Romantização sim, sabe? Por que romantização? Porque é o seguinte, ninguém fala que o cara matou porque ele estava com vontade de matar, por vingança, por alguma coisa, sabe? Porque que nem no meu caso, ele matou por vingança. Vingança contra mim e ela queima de arquivo.
tá? Aí o que que eu escutei? O que eu escutei foram as coisas mais, as maiores barbaridades, do tipo, ah, os dois tinham um caso e você não sabia. Meu Deus. Ah, ela estava explorando ele porque ele tinha dinheiro e ela estava explorando ele, por isso que ele matou ela. Porque ela estava extorquindo, quiseram dizer, né, que ele estava extorquindo. Aí, assim, tipo assim, não, um dia um cara mandou uma mensagem para mim assim, no direct. Viu? Você tá revoltada porque ele preferiu a sua filha, que era linda, em troco de você, que é uma velha. Coisa desse tipo, Meu sabe? Como Deus. se fosse um romance, como se fosse uma coisa idílica. Ou então, que nem eu também ouvi, ah, ele estava com ciúmes dela. Ele não estava com ciúmes dela, ele não estava, porque ela namorava, ele sabia e tinha amizade com o namorado dela. Inclusive, o namorado dela, à época, tinha consultório no prédio dele. Você entendeu? Quer dizer, não era ciúmes. Não tinha romance, não tinha amor, não tinha fixação, não tinha, ai, porque ela era muito linda. E ele, não, foi vingança. Vingança pura, tá? Vingança contra mim, porque eu não fazia o que ele queria, porque ele queria que eu fizesse, sabe o quê? Ele queria que eu pegasse os bens que tinham sido partilhados quando a gente fez dissolução de união estável e devolvesse para ele, que era uma casa, metade de uma outra casa e um sítio. Ele queria que eu devolvesse para ele, tá? E ela queima de arquivo. Por quê? Porque quando ela foi depor, ela falou que ele tinha abusado dela desde os 5 anos, abusado até os 17, e que com 14 ele tinha estuprado ela. Então, cadê o romantismo disso? Cadê? Onde que tá? É, sabe? Não é isso. Quando ocorre um feminicídio, Milena, é vingança. Quando o homem mata, que nem ontem eu estava vendo um caso que teve, acho que foi perto do Rio Paraná, os corpos foram encontrados no Rio Paraná, o pai amarrou 3 crianças, uma de 5 anos, uma de 7 anos e uma de 1 ano. A de 1 ano e a de 7 anos eu tenho certeza, a outra eu acho que é de 5 anos, não me recordo bem. Ele amarrou as 3 crianças no corpo dele, tá? E se atirou dentro da água, se matando e matando as 3 crianças. Vai dizer que isso é o quê? Suicídio também. Matou 3 meninas. Por vingança contra a mãe, porque a mãe não queria voltar com ele, tá? E por que que eles matam as mulheres só no final do relacionamento, né? Por quê? Porque é vingança, não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com essa coisa de, ai, porque gostava ou porque desejava. Não, eu tava com ódio, eu tava com raiva, queria vingança, sabe? Tem que parar com essa coisa de, ai, o que que ele tinha. Esses dias também o cara cometeu lá um feminicídio contra uma assistente social. Precisa ver que absurdo os comentários. Tipo assim, ai, como é que a mulher conhece o cara com uma ficha e que tá com tornozeleira eletrônica, põe o cara no carro dela e dá carona. Gente, ela era assistente social, né? Que interessante, né? Assistente social faz o quê? Ajuda os outros, né? Mas sempre a culpa é da vítima, né? É sempre da vítima. Nunca deles. Eles Da tiveram um vítima motivo para. mulher, importante É, dizer também. a vítima mulher, principalmente, ela sempre teve um motivo para ser morta. Sempre. E Elaine, Ou ela traiu, ou ela é muito bonita. como é que tá o caso na justiça da Carol? Parado. O único que andou rápido foi o de stalking, tá? Esse andou rápido. Esse, assim, o juiz lá foi maravilhoso. O juiz e o promotor foram 10. Foi muito rápido. Foi dada a entrada, assim, não demorou mais do que 6 meses para
tudo dá certo. Esse do Stalk que ele foi condenado a 2 anos. 2 anos e 2 meses por causa dos agravantes, E né? ele chegou a Teve cumprir. agravantes. Não, ainda não, mas tá, mas ele tá de preventiva já faz um ano, tá? Agora o que a gente está esperando agora é a condenação do estupro do neto, né? Pelo menos 12 anos. Porque senão o que, que vai acontecer, Milena? Eu vou te contar. Se não fosse a condenação dele do stalking, que na verdade ele já cumpriu um ano, né? Ele já cumpriu um ano. Lembrando que ele não é réu primário, tá? Então ele não tem os benefícios de réu primário, né? Mas ele já cumpriu um ano, porque as penas são unificadas, então, de certa forma, da Carol, dos 2 anos e 2 meses, ele já cumpriu um ano. Vai fazer agora em janeiro um ano que ele está preso, então um ano já foi. Do estupro do neto, se ele não for condenado agora, com todos os agravantes e tudo mais, a pelo menos mais de 12 anos, vai correr o risco de, se não sair essa condenação e se a preventiva ele conseguir um habeas corpus ou qualquer coisa assim, tá? Ele ser solto. Olha que Tem a lindo. possibilidade de novas vítimas, possivelmente. Exatamente. Ele não é um ser humano que possa ficar fora da cadeia. E é totalmente compreensível a sua revolta, Elaine. É uma revolta contra essa justiça, contra pessoas que julgam, porque você perdeu a sua filha. É, não é qualquer coisa, é a sua filha, é uma vida que ainda não foi, que o cara que sabemos quem matou ainda não foi condenado. Isso é Mas totalmente revoltante e é além da sua dor que é imensa. Eu também me revolta muito porque feminicídio só tá aumentando a todo dia e nada não, se resolve, ninguém faz tá, nada. e tá uma pandemia, na verdade, né? Porque a gente tá se falando, as pessoas que mexem com isso, a gente se fala, né? E a gente sabe que tá ficando uma coisa assim mundial mesmo, sabe? De mulheres que são mortas por. Nossa, os índices são altíssimos. E olha, sendo os índices altíssimos, a gente é o quinto país que mais mata mulher, É. né? Então, e eu choro por, como eu falei para você, por todas as mães que passaram por isso e por todas que infelizmente vão passar. E por todas as mulheres, sabe? Porque eu tenho netas e eu tenho filhas ainda, né? Eu tenho filhas e tenho netas, né? E choro também, que nem esses dias. É, tem uma advogada que postou um vídeo de uma menina de 13 anos que apanhou da madrasta de ripa de madeira, sabe? Eu fico vendo essas coisas, sabe? De violência contra a mulher, violência contra a criança, sabe? É que eu sou muito forte, porque senão eu estaria vivendo um verdadeiro trauma. Porque é todo dia isso que a gente vê, gente, sabe? Que ponto que as coisas estão chegando, né? Que nem aquele cara que atirou naquela mulher na 25 de março. Gente, tinha um bebê no colo da moça que estava perto dela. Sabe, a mulher tão apavorada com o bebê no colo, tentando apartar, tentando fazer que ele não atirasse, sabe? Essas coisas são difíceis pra gente, sabe, ficar vendo. E Elaine, da onde vem tua força para se manter de pé diante de tanta dor? Olha, foi o que eu falei pra você, a gente tem que ter, eu não digo nem força de vontade, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter é muita fé, muita fé. E digo fé não só em Deus, mas você tem que tentar se manter espiritualizada, porque sabe, primeiro que eu sigo doutrina, né, que faz com que eu não fique limitada nesse tempo, espaço e lugar, tá? Que eu acredito em algo muito maior do que isso aqui, né? E isso me dá muita força. E vejo com outras mães que é o que dá força para elas também, né? Questão de religiosidade, ou de espiritualidade, ou de fé, que é o que nos dá força. Mas assim, quando a gente põe um propósito,
sabe? Eu pus alguns propósitos. Eu sei que às vezes eu não sou infalível, eu sei que eu peco muito. Tem horas que eu esmoreço, porque eu falo, gente, eu sou só uma gota num oceano. Sabe? Eu tenho a página lá da Carol, eu tento fazer o melhor, eu trago novidades sobre os casos, eu trago casos, eu faço o que, sabe, o que eu acho que dá para eu fazer para ajudar. Eu ponho dica de como viajar, de como eu não consigo nem produzir tanta coisa, né? Eu repasso, né, o que eu vou pegando que eu acho que é interessante para a página, né? Para poder ajudar outras mulheres, para poder ter, não é nem questão de engajamento, disso, daquilo, não, se eu puder ajudar uma pessoa, já é muita coisa para mim, sabe? Já me ajuda. A gente fez agora, a gente fez um livro agora, né? Com as mães, né? Mães atípicas que perderam seus filhos e mães que perderam seus filhos e mulheres atípicas, né? Foi um projeto com a Sara. E quem foi? Eu fui indicada pela Flávia, que é mãe da Georgia, né? A Georgia era uma estudante de medicina que faleceu de causas, vamos dizer, naturais, né? E, e ela acabou me apresentando para a Sara e daí eu entrei nesse projeto. Por quê? Porque eu gostaria muito de conseguir contribuir para que a gente pudesse. Primeiro, eu prometi para minha filha que ela não ia ser só mais um número na estatística, que a história dela ia ser, sabe, ia passar para frente, sabe, para eu perpetuar o nome dela de alguma forma. Também eu sempre, eu- é que eu não tive tempo ainda e não tive como articular para a gente fazer algumas mudanças também em relação aí à questão também da Lei Maria da Penha, tá? Por exemplo, umas coisas já começaram a acontecer, umas coisas que eu tinha idealizado lá 3 anos atrás começaram a acontecer, que nem, por exemplo, a questão da tornozeleira eletrônica. Você entendeu? Parece que eu não lembro se é em Santa Catarina, eu acho que é em Santa Catarina, que os homens que tiveram questões de violência contra a mulher e tudo mais, tem tornozeleira, um negócio assim, sabe? Eu não consegui ainda me inteirar, porque é muita coisa dentro do meu universo, eu não consigo acompanhar tudo, né? Sem contar também que às vezes eu também tenho fases que eu preciso também dar um tempo disso, ficar um pouco afastada, né? Mas eu converso com várias pessoas, sabe? Com jurista, com vereador, com deputado, onde eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa, eu vou atrás, né? Mas eu sou do interior, eu não tenho muito conhecimento. Né? Mas sempre que aparece alguém que demonstra alguma coisa, eu falo assim, nossa, será que a gente conseguiria fazer tal coisa? Né? E eu vejo outras mães assim conseguindo, né? Porque elas que nem a mãe do Adam, por exemplo, do menininho que foi sequestrado e foi para o Egito. Não sei se você conhece a história do Adam. A mãe da Lara Maria, que foi aquela menininha de 12 anos que foi assassinada, né, buscando refrigerante. Tem a Regina, que é da página lá. Nossa, me deu branco agora. A Regina, Nossa, inclusive, tem uma entrevista com ela aqui no canal então, me deu, também. da página É. dela lá, me deu um branco lá. Ai, meu Deus, que vergonha, mas eu tenho Não se esses brancos de preocupe. vez em quando. Da Regina, né? Da página da Regina. E daí tem quem mais? Tem a mãe da Isadora, tá? Que também a Isadora foi uma moça que também foi brutalmente assassinada pelo noivo. Agora que ele foi pronunciado, 6 anos e meio, mas ainda não foi marcado o júri, tá? Então a gente vai conversando, tentando fazer alguma coisa, tentando mudar, tentando ajudar, tentando fazer alguma coisa. Eu falei, prometi para minha filha, como eu falei antes, que ela não seria só um número de estatística, que eu ia tentar fazer alguma coisa. Já tenho um livro iniciado sobre as vítimas,
Só que eu tenho que conversar com outras mães, porque todo mundo conta a história dos assassinos, né? Dos assassinos em série, tipo Elisa, tipo é, Maníaco do Parque, não sei o quê, mas muito pouco. Agora que contaram, né? Por assim, que eu achei bem legal que fizeram o da Elisa Samúdio, né? Mas normalmente não se contam histórias das vítimas, principalmente em livros, né? Daí eu comecei um projeto, até tinha uma amiga que ia junto, daí a amiga tá muito assoberbada, mas eu comecei lá, tô nas primeiras páginas, tô tentando. Preciso conversar com outras mães para ver se elas querem contar a história também, E vai dar né? certo, e quando terminar, você traz aqui pra gente divulgar de novo. É, tô tentando. Não, não, nada, sabe? Já falaram muito que eu falo muito. Ah, você fala muito sobre você. Mas não é eu falar sobre mim. Acabo falando sobre mim porque eu tô viva, né? Eu ainda consigo realizar alguma É coisa. Eu verdade. consigo fazer alguma coisa e falo E não é porque eu alguma não. coisa, é uma coisa muito importante, Elaine, o que você faz. Você tem ajudado muitas outras mães, ajudado outras vítimas, e tem que falar sim da sua história, porque essa história inspira de verdade outras pessoas a continuarem de pé. E fale sim, se revolte sim, porque é importante também para ter justiça, e não se cale, porque violências não devem ser caladas, mulheres não devem ser caladas e nem silenciadas. E, Elaine, eu quero que, se você pudesse ter um encontro novamente com a sua filha, o que que você diria para ela? Esse encontro aconteceu 3 meses depois que ela faleceu, tá? Deus me concedeu a graça de eu ver ela em sonho. E a primeira frase que ela falou assim: Mãe, que saudades. E eu só consegui abraçar ela. Atrás aqui você vai ver um painel com um pouco da vida dela. Eu venho todo dia aqui e faço minhas orações. Cada 15 dias vou ao memorial, vou lá, sento na grama, converso com ela e, sabe, ela tá sempre presente, tá sempre o tempo todo junto comigo, sabe? E eu acho que muita coisa é ela que me dá força, porque esses dias eu tava conversando com uma mãe em luto, daí ela falou para mim, como é que eu faço para continuar a minha vida, né? Porque eu não tenho mais vontade de nada. Ela falou: como é que você faz para continuar vivendo? E eu falei para ela que que eu vivo hoje em lembrança da minha filha, pensando que tudo que eu faço hoje, tipo assim, se eu vou para algum lugar, se eu leio um livro novo, eu sempre penso nela, porque eu penso que ela não teve essa oportunidade. Então, que em honra da minha filha, eu tenho sim que fazer essas coisas porque ela não teve essa oportunidade, sabe? Ela não teve essa oportunidade. Então, eu faço em honra da minha filha, não por mim, mas em honra da minha filha, porque ela não teve oportunidade. E se eu tô tendo oportunidade, seria muito injusto, sabe? Eu não fazer, né? Pode parecer um pensamento meio distorcido, meio, mas a gente tem sim que honrar as pessoas que a gente ama e que se foram dessa forma, porque afinal de contas eu vejo. Eu sou uma das poucas pessoas que vai ao túmulo da minha filha, né? Eu sou uma das poucas pessoas que vai lá homenagear ela, eu sou uma das poucas pessoas que vai lá conversar. E é um negócio muito doido, porque a gente sabe que não é o que a filha da gente, né? A essência não tá lá. Tá lá é a parte material. Mas eu estava conversando com uma mãe em luto e eu falei para ela, eu falei, você vai ao cemitério? Ela falou, eu vou. Eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa que pode parecer muito doida, mas eu ali no cemitério,
sabe? Eu sei que ela não está lá, mas a parte material dela, que saiu de dentro de mim, a que eu amamentei, a que eu abracei, a que eu embalei, está ali. Então é muito difícil a gente não se sentir próxima, você entendeu? Então não é fácil. Elaine, nesse momento eu queria te dar um abraço, porque eu acho que seria a melhor resposta de tudo que você disse, porque tudo que você disse foi muito emocionante e até bonito, viu? De ver como você leva essa vida em lembrança da tua filha. Realmente eu acho que sua filha, se pudesse dizer algo, ela diria que você foi a melhor mãe que ela poderia ter escolhido, ela continua sendo sua filha, mas tenho certeza que esses momentos que vocês passaram juntos são eternos, nem que seja na sua mente, no seu coração. E que um dia seja realmente possível mais encontros juntas, mas sinta-se abraçada pela mulher que tu és, pela mãe que tu fostes, pela mãe que você continua sendo também, pela garra que você representa para outras mães. E muito obrigada, porque eu sei que é difícil ficar relembrando também a história dessa perda. Desculpa por algum momento eu ter falado de algum gatilho, algum momento difícil, mas muito obrigada por compartilhar essa história, porque eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas, como você também tem essa certeza. Muito, muito obrigada por essa conversa, Elaine. E também eu Olha, espero justiça, porque justiça pela Carol, que é o mínimo que precisamos para esse caso. então, eu que quero agradecer, porque eu tenho a graça de toda vez que eu penso, esses dias até comentaram comigo, falaram, mas o caso da sua filha não foi julgado. Aí eu até falei, eu acho que deu tanta comoção o caso dela que, olha, eu recebi mensagens de pessoas, tipo assim, de Manaus, sabe? De lá do outro lado do país, pessoas de todo lugar, sabe? Que eu agradeço muito, as pessoas que entram na página, que, sabe, que vibram em cada notícia, por exemplo, que eu ponho, né, que aconteceu, que nem os 40 anos lá, né, para quem cometer feminicídio, o caso também do feminicídio não ser mais atrelado ao homicídio, sim ser um crime, né? Um crime específico mesmo. E daí as pessoas entram, falam comigo. Infelizmente, eu tive que restringir comentários na página, né? Tanto na minha quanto na minha filha, porque tinha muita gente que ia lá falar aquelas coisas que eu falei para você. E eu acho que isso não agrega nada, não ajuda nada. E eu sou a favor de que se você não tem uma palavra para ajudar, fique quieto, né? Então eu quero te agradecer, porque toda vez que eu falo assim, eu falo, a gente está ficando muito parado e de repente não querem que haja comoção, porque diz que pode interferir no julgamento, né? Porque daí os futuros jurados vão ficar sabendo, eles querem meio que cair as coisas no esquecimento mesmo, você entendeu? Para que a coisa, né? Tá bom, né? Tá tudo bem. Não vai trazer minha filha de volta mesmo, ele tá lá preso. A única coisa que me preocupa é essa questão dele, se ele não receber outra penalidade logo, ele pode sair da cadeia de repente, entendeu? Mas quero agradecer você, porque, como eu disse, quando tá caindo no esquecimento, aparece alguém que fala assim: vamos falar sobre isso. E eu falo que além de eu honrar a memória da minha filha, fazer com que, né, outras mulheres possam se beneficiar da minha narrativa, tá? Não ligo, vou falar para você, não ligo que falem mal de mim, tá? Não ligo mesmo, sabe por quê? Porque quando eles falam mal de mim, daí o que que acontece? O caso da minha filha aparece e não cai no esquecimento, você entendeu? Então, para mim, quer ir lá, descer a boca, falar mal de mim, tá de boa, sabe? Mas desde que entendam que a minha filha é a vítima, tá? Que é o caso dela que tem que ser julgado, que é o assassino dela que tem que ser preso, tá? Então eu não me importo, né? Então, por isso eu conto a história dela, choro hoje, eu choro até mais do que antes, para te dizer a verdade.
não, nunca me nego a conversar sobre isso, a falar sobre isso, porque além de evocar a memória dela, faz com que as pessoas pensem, né? E que de repente elas possam realmente se aperceber de algum, perceberem dentro de alguma coisa, né? E de olhar assim, às vezes, uns anjinhos que não é anjinho, né? Como era o meu caso, né? Que parecia uma pessoa do bem e era do mal, né? Então, sempre que precisarem, eu tô por aqui. Meio chorando, meio capenga, meio indo, mas vou. Elaine, muito, muito obrigada.